Olá! Mais uma live de ginecologia natural e hoje nós vamos falar sobre cólicas menstruais, manual de instruções. Meu nome é Carolina Melendes, eu sou médica, ginecologista, especialista em naturopatia e psicossomática. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é cólica menstrual, o que não é cólica menstrual, se é normal, se não é, como é que a gente resolve isso, se só existe o anticoncepcional pra gente resolver esse problema, certo? Então hoje nós vamos conversar sobre muitas e muitas coisas, sobre um dos problemas que mais assombra as mulheres, um dos maiores assuntos, um dos maiores motivos que leva as mulheres à consulta com um ginecologista para resolver cólicas menstruais. Então vamos lá, o que é uma cólica menstrual? Cólica menstrual, primeiro, só acontece na menstruação. Primeira coisa. Então, aquela cólica que a mulher tem na metade do ciclo, aquela dor que ela tem embaixo do ventre, aquela dor que às vezes vai, que às vezes volta e que não tem relação com o ciclo menstrual, não é uma cólica menstrual. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cólica menstrual acontece na menstruação. E só quem tem endometriose tem cólica? Não. A endometriose é um dos diagnósticos diferenciais que a gente chama da cólica menstrual. Então, uma das coisas que mais caracteriza a endometriose é essa dor na menstruação que vem em crescendo. Isso quer dizer o quê? Ela vem aumentando de ciclo em ciclo. E normalmente a dor da endometriose, a cólica da endometriose, não começa já nas primeiras menstruações. Normalmente a dor da endometriose ela vem depois de um certo tempo. O que mais pode ser confundido com cólica menstrual? Problemas intestinais. A gente tem metros e metros e metros de intestino dentro da nossa barriga. E a gente tem um úterozinho desse tamanico aqui. Normalmente o útero de uma mulher que nunca teve filhos é mais ou menos desse tamanho, menor que um punho. Então, às vezes a mulher tem problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, às vezes má alimentação mesmo, às vezes alergias alimentares, e isso pode mascarar, isso pode fazer com que seja muito fácil de confundir a cólica menstrual. Além desses sintomas, desses problemas intestinais, pode ter mais alguma outra coisa? Pode, e é bem comum. São problemas que a gente chama musculares. Então a mulher deu um mau jeito na lombar, tá muito sedentária, ou tá com sobrepeso, alguma coisa do gênero, e acaba dando essa dor que naturalmente piora durante a menstruação, mas não é. Olha que não tem a ver. Então, esses são os diagnósticos diferenciais. A gente tirou tudo. Não é endometriose, não é problema intestinal, não é problema muscular. E essa dor vem sempre na menstruação, sim, isso é uma cólica. A cólica ela é muito pessoal. Ela é uma coisa muito individual. Cada mulher experiencia, né? Cada mulher tem a experiência de um tipo, de uma sensação da cólica. Cólica quer dizer uma dor que vai e que volta. Simples assim. Mas a intensidade, os fatores relacionados, o que faz para aumentar ou diminuir essa dor, isso sim é muito individual e é muito pessoal. Também depende se essa mulher já teve partos normais. Porque o sangue, ele vai da menstruação, ele desce por um canalzinho. Esse canalzinho é muito fininho, muito pequenininho em mulheres que nunca tiveram filhos, e mulheres que já tiveram filhos acabam tendo esse canal um pouco maior e diminui um pouco a questão das cólicas. Também mulheres que já têm propensão para ter dor, então mulheres que têm doenças dolorosas, mulheres com dor pélvica crônica, mulheres com fibromialgia, mulheres com enxaqueca, né? Todas essas mulheres costumam ter uma dor muito mais intensa. Outra questão. No início dos ciclos menstruais, quando a mulher é muito novinha ainda nos primeiros ciclos, é normal ter bastante dor. E com o tempo vai melhorando. E assim como no iniciozinho, até o ciclo se ajeitar, no final é a mesma coisa. Então as mulheres na perimenopausa também costumam ter muito mais cólicas do que as mulheres em idade fértil, digamos assim, as mulheres que estão com ciclos. Então, isso é uma coisa que varia bastante. Então, como eu tô falando pra vocês que tem muitos fatores envolvidos, que tem muitos pontos a serem discutidos, não existe um único tratamento. Vamos lembrar o que faz com que uma pessoa tenha um sintoma, o que faz com que a pessoa tenha apresente uma certa questão de saúde. Primeiro,
É o fator interno. Precisa estar escrito no DNA. Certas pessoas têm uma maior tendência a sentir dor. Simples assim. Algumas pessoas são escolhidas e tem escrito no seu DNA, tem uma tendência familiar, tem uma sensação maior de dor. Eu sou uma dessas pessoas. O meu pai tem enxaqueca, né? E enxaqueca em homem é algo muito raro, uma coisa que quase não acontece. Ele tem enxaqueca, eu também tenho enxaqueca. Então isso é uma coisa que está escrito no meu DNA, essa tendência a ter dor. A gente acha assim, ah não, mas eu sou muito forte a dor, porque eu tenho muita dor e eu nunca tomo remédio. Exatamente o contrário. Quem tem tendência a ter dor, tomando ou não tomando remédio, vai ter muito mais dor do que uma pessoa que não tem tendência. Então a primeira coisa é estar escrito no DNA essa tendência a ter algum tipo de síndrome dolorosa, algum tipo de dor. A segunda questão é o fator externo, é como a gente se trata. Então é o quanto de sol que eu tomo, é o tipo de alimentação que eu tenho, é a qualidade da água que eu bebo, é a qualidade do ar que eu respiro, são os remédios que eu tomo. Então toda a maneira com que eu me trato, o quanto eu durmo, se o meu sono é de qualidade ou se o meu sono não é de qualidade, né? Isso são os fatores externos, é o que a gente chama de epigenética. E a gente tem o fator sutil, que é o fator que a gente não consegue palpar, que a gente não consegue medir, que não tem exame nenhum no mundo que vai nos dizer como está esse fator sutil, que é a nossa saúde emocional. É como a gente lida com os desafios da vida. É o óculos com o qual eu enxergo a realidade. Se eu sou uma pessoa mais negativa, se eu costumo olhar mais do lado negativo das coisas, se eu tô mais na questão da escassez, da sobrevivência, eu vou ter uma tendência maior a ter dor. Se eu sou uma pessoa que tem uma visão um pouco mais positiva, que tenta lidar com os problemas um depois do outro, de acordo com uma escala, né, de prioridades, se eu costumo ter pensamentos mais gentis e menos cobrando comigo mesma, eu tenho uma tendência menor a sentir dor. E isso é uma coisa que também a gente não tem como medir. E isso também tem uma influência cultural. Então, esse fator sutil também engloba a realidade em que a gente está inserida, né? Então, a nossa história familiar, a nossa história pessoal, as nossas crenças, o tipo de cultura onde a gente está inserida. Um exemplo muito simples que eu vou dar para vocês é o seguinte: eu trabalhei quase 10 anos em emergência obstétrica, em maternidade. E era muito engraçado que, primeiro, as mulheres asiáticas, né, que em Porto Alegre tinha bastante mulher de origem asiática, né, e as índias, quando iam ganhar filho, estavam lá de boa. Não que elas não sentissem dor, porque a dor é a mesma para todo mundo, mas elas encaravam isso com uma naturalidade muito maior. Então elas sabiam como é que ia ser, elas tinham essa questão cultural de, olha, eu vou sentir dor, mas depois vai passar. A dor é a mesma para todo mundo, do parto, né? Mas a interpretação é diferente. Então a questão cultural também tem isso. Então tanto as culturas mais orientais quanto as indígenas, principalmente aquelas que têm uma certa crença de reencarnação, né? Mas aí essa questão da crença de reencarnação são vozes da minha cabeça, na interpretação minha. Mas as pessoas, né, de origem, a cultura oriental, ela tem uma tolerância um pouco maior para a dor, né, para o sofrimento, diferente da nossa cultura ocidental, onde eu estou inserida, que tem uma certa ojeriza, tem uma certa preocupação. Então qualquer coisinha de diferente que eu sinto, eu já me apavoro, eu já me estresso, aquilo já me deixa, né, já ativa o meu sistema nervoso autônomo simpático, luta ou fuga, eu quero fugir, eu quero fazer alguma coisa, um desespero. E toda vez que a gente coloca um pouquinho de desespero, piora a questão da dor. Então a gente também tem essa questão cultural, né? E também tem a questão da literacia em saúde, que quer dizer o quê? O que a mulher sabe sobre os seus processos, o que a mulher sabe sobre o seu corpo, como a mulher encara isso. Então, no momento em que a mulher entende o seu ciclo, compreende o seu ciclo, sabe ler em si mesma as fases do ciclo, costuma lidar de uma maneira muito mais fácil, até porque ela observa um pouco melhor, assim. Então, se eu tô, por exemplo, na minha TPM e eu preciso de um docinho, eu preciso consumir um pouco mais de açúcar, naturalmente o açúcar, o excesso de açúcar refinado, ele é inflamatório, ele vai piorar minha cólica.
Então, se eu percebo isso, eu já consigo tirar da dieta. Eu já consigo, não, vou comer um chocolatinho 80% de cacau e era isso. Vou comer uma banana, vou comer um chips de grão de bico para evitar esse tipo de coisa. Então, esse fator sutil, ele é o mundo. Né? A gente não consegue medir, mas ele é o mundo. É muita, muita, muita coisa. E a cólica, ela é real ou é frescura? Como a grande maioria das mulheres, eu incluída, que já foi num ginecologista reclamando de cólica, recebeu a seguinte explicação: é assim mesmo, deixa de ser fresca? Já escutei isso. Ter dor é normal, né? Isso é normal, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Então, algumas mulheres têm uma produção maior de proteínas inflamatórias, né? de substâncias inflamatórias. Sendo que a dor que elas sentem é uma dor comparável à dor de trabalho de parto. Então, sim, essa dor é real, não é assim mesmo, e sim, tem tratamento. Adianta tomar anticoncepcional? Bom, veja bem, o anticoncepcional, ele tem como efeito colateral diminuir as cólicas, sim, porque ele diminui a produção do endométrio, ele tem toda uma reação de diminuir a questão hormonal do corpo feminino, e sim, um dos efeitos colaterais desejáveis do anticoncepcional é diminuir a cólica. Mas prestem bem atenção, a cólica só aparece se alguma coisa está de errado no meu corpo. Porque simplesmente ter a tendência não é a certeza, os genes se inclinam, mas eles não determinam. Se eu me trato bem, eu faço o impedimento, né? Eu faço com que os genes da dor não se manifestem no meu corpo. E tem a questão emocional. Então, se tá aparecendo a dor, o meu corpo tá chamando a atenção de que algo não vai bem. Simplesmente tomar o anticoncepcional para tratar cólicas é tapar o sol com a peneira. É como tomar um sintomático. Eu tomo um remédio para parar essa dor, sendo que essa dor, ela tá me sinalizando que algo não vai bem. Se a gente tem um carro e a gente está dirigindo o carro e aparece uma luz, né, no painel, o que eu faço? Eu vou no mecânico e digo assim: apareceu essa luz no painel aí, tá piscando, tá me incomodando, tira essa lâmpada? Ou eu chego no mecânico e digo assim: olha, acendeu essa lâmpada, tá piscando nesse painel e eu quero saber o que tá acontecendo. Se a gente faz isso com o nosso carro, por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Se a gente sente uma dor no pé quando a gente caminha, a gente acha estranho e a gente vai investigar. Nossa, uma dor no pé tá me impedindo de caminhar, tá ruim, tá desconfortável. Eu vou deixar assim? Não, eu vou investigar, vou ver o que acontece. A cólica menstrual é exatamente a mesma coisa, mas por que a gente tem essa questão de que se é cólica eu não vou investigar o que tá acontecendo? Precisa sim investigar. Se o corpo tá chamando atenção, é porque algo não vai bem. E o que é esse algo? O que é esse fator determinante que faz com que esse sintoma apareça? É difícil dizer um fator. É um conjunto. Então, a gente tem muitos motivos para a dor aparecer. Primeiro, algumas mulheres são naturalmente mais dolorosas, né? Então, a questão do DNA. Então, existe uma entidade, existe uma doença chamada dismenorreia primária, um nome bem bonito, que quer dizer cólicas sem nenhum motivo aparente. Essas mulheres já investigaram endometriose, já investigaram não tem problemas de intestino e elas continuam com cólicas. Então, elas têm uma tendência do DNA delas. Então, o que essas mulheres precisam fazer? Controlar os fatores inflamatórios. Então, a gente vai passar para o tratamento, né, da questão dos fatores inflamatórios. Uma mulher com endometriose, ela precisa tratar a sua endometriose, e a endometriose não se trata com anticoncepcional. O anticoncepcional é um sintomático para endometriose. Precisa fazer o tratamento para a endometriose. Se essa mulher tem uma dor relacionada a alguma questão neurológica, ela precisa tratar isso. A gente precisa sempre direcionar esse tratamento. Por que essa dor aparece? Muito por causa de fatores inflamatórios extra, uma inflamação crônica no nosso corpo. Coisa que não é normal, algo que não deveria estar acontecendo. Esse excesso de fatores inflamatórios tem uma lista de causas. Então, uma das causas é o sedentarismo. Então, mulheres que se exercitam pouco. Outra causa é o excesso de exercício físico. Todo o extremo, qualquer um dos extremos é muito, muito ruim para as mulheres. Então, mulheres que não se exercitam nunca, elas têm uma certa
elas não são... O corpo humano ele não é adaptado para ficar parado. A nossa cabeça, sim, a nossa cabeça determina que a gente gaste o mínimo de energia possível. Então, ir pra academia é sempre uma coisa muito mais dolorida, né? Então, a gente sempre tem um milhão de desculpas para não ir pra academia, 1 milhão de desculpas para não fazer exercícios, né? Então, tem que ser sempre baseado na rotina. Mas o nosso corpo não está adaptado para isso. A gente precisa do movimento. A gente precisa fazer com que o nosso corpo se movimente. O movimento vai determinar um maior gasto energético, vai produzir substâncias que atuam no nosso cérebro, melhorando o nosso humor, melhorando o nosso sono, melhorando o metabolismo dos açúcares no sangue, melhorando o metabolismo das gorduras no sangue. Vai fazer com que essa mulher faça uma limpeza, digamos assim, das suas células. Isso quer dizer o quê? Então, todas as nossas células estão se reproduzindo o tempo todo. Algumas com uma velocidade maior, como as células da pele, e outras com uma velocidade muito pequenininha, como os nossos neurônios. Acontece que quando essa célula está ficando mais velha, ela já está começando a dar defeito, a gente precisa eliminar ela do organismo. A gente chama esse processo de apoptose, ou seja, a morte programada, para evitar que essa célula vire um câncer. Né? Então a gente tem todos os mecanismos para limpar. Então a gente faz uma varredura de todas essas células mortas quando a gente faz exercício físico. E isso também se vê na questão dos neurotransmissores. Então a nossa percepção de dor, ela piora, ela fica mais sensível quando a gente faz pouco exercício físico, quando a gente não se movimenta. E quando a gente se movimenta demais, quando a gente faz muito exercício físico, né, nível de atleta, isso acaba fazendo com que a gente entre num estado de inflamação. Então, ambos os extremos são ruins. Para mulheres que têm cólicas e que não têm outras doenças associadas, 30 minutos de atividade física moderada, 4 vezes por semana, é o suficiente para fazer um controle da dor. Então, falta de exercício físico, excesso de exercício físico são causas, são motivos para o corpo estar sinalizando com a cólica que algo não vai bem. Outro motivo é a alimentação. A alimentação inflamatória. Então, todos esses aditivos químicos que a gente tem na comida, eles tanto fazem uma inflamação no organismo, porque a gente não consegue digerir eles direito, quanto a gente também tem a questão dos xenoestrógenos, né, dos disruptores hormonais. São substâncias químicas que não são hormônios, mas que funcionam como se fossem. E isso faz um desbalanço hormonal, fazendo com que a mulher tenha um processo de inflamação crônica, dieta inadequada, falta o excesso de exercícios físicos. A questão do sono. O sono é de fundamental importância. Então, uma mulher que dorme mal, ela vai ter piores escolhas alimentares, vai ter uma lentificação do organismo como um todo. Então, experimenta tentar emagrecer fazendo privação de sono, fazendo plantão noturno ou atendendo uma criança recém-nascida. É impossível. A gente precisa do sono. Então, mulheres com sono ruim, mulheres que fazem plantão noturno, mulheres que estão com crianças pequenas em casa, acabam tendo um sono de pior qualidade e isso piora a questão da dor. Também por uma questão de química no cérebro. Os neurotransmissores acabam não funcionando direito. E a gente acaba tendo mais dor, entrando num processo inflamatório, certo? A gente produz pouca melatonina, a gente tem pouca ingesta de vitamina D, a gente tem pouca exposição solar e isso pode propiciar cólicas menstruais. Então, alimentação, excesso ou falta de exercício físico, sono de má qualidade e o bom e velho estresse. O estresse é uma resposta natural do nosso corpo. O estresse nos trouxe até aqui. Um pouco de estresse é bom, porque nos faz refletir sobre os nossos próximos passos, sobre as nossas seguranças, sobre como a gente lida com os desafios do nosso dia a dia. A grande questão é que o nosso cérebro, ele foi formulado, ele foi totalmente produzido para proteção, assim, real, oficial de alguém que mora no meio da selva, de alguém que mora nas cavernas, né, de alguém que passa fome o tempo inteiro. Então, a gente tem 200 mil anos de ser humano, de Homo sapiens sapiens na face da Terra. E grande parte desse tempo foi nas cavernas, foi como caçadores e coletores.
Então o nosso sistema neurológico, ele tá todo capacitado pra gente fugir de jaguatirica, pra gente fugir de urso, pra gente fugir de elefante, pra gente lutar pela nossa vida. Então o nosso corpo tá muito, muito, muito mais preocupado em nos manter vivas do que preocupado em nos deixar, né, relaxar, fazer digestão, engravidar. O corpo dá prioridade pra questão de permanecer vivo. Só que o nosso cérebro ele não entende que há mais ou menos 5.000 anos a gente mora em casas. Que há mais ou menos 200 anos a gente tem saneamento básico, a gente tem há algum tempo já, uns 80 anos, 100 anos, antibióticos, em larga escala, claro, né? A gente tem assistência obstétrica, então a gente não tem mais 25% de mortalidade materna, a gente tem toda uma questão, a gente tem comida a um iFood de distância, né? Então, o nosso corpo ele não entendeu isso, o nosso cérebro não entendeu isso. Então, o nosso cérebro lida com um desgosto no trabalho, com alguma questão desafiadora com alguém da família, algum relacionamento estressante, da mesma maneira que lida com dois caras de capacete numa moto. Da mesma maneira que ele lida com a gente olhando uma jaguatirica se aproximando da gente. Então, o nosso corpo acaba interpretando todas essas coisas, né, do nosso dia a dia como ameaças sérias. E a grande questão é que toda a progesterona que a gente produz, e a progesterona é o hormônio que faz todo o relaxamento do nosso corpo, que faz a gente ficar calma, que faz o nosso intestino funcionar mais tranquilo, que faz toda a questão das nossas... da gente conseguir... entrar num sono profundo e ter uma noite relaxante de sono, a nossa questão de convivência adequada, a nossa reação de ficar mais tranquila, ela é feita pela progesterona. A grande questão é que essa progesterona produzida, ela só vai ser utilizada se o cortisol estiver em níveis ok. Porque se tem muito cortisol, é só o cortisol que vai ser utilizado, né, na questão dos receptores e da proteína que carrega o cortisol. Por mais que eu produza progesterona e que me deixe mais tranquila, que faça com que o meu útero relaxe e eu tenha menos cólica, não vai acontecer. Muito cortisol é uma das causas de cólicas, tanto pela inflamação crônica, quanto pelo excesso de cortisol por si só, né? A Lourdinha perguntando aqui, enurese noturna em mulher adulta. Pois é. Ludinha, me pergunta no final da live que eu te respondo, que não é o motivo hoje, mas tem uma resposta que eu tenho como te ajudar. Te preocupa. Me pergunta no final da live. Motivos, então, pra gente ter cólica: alimentação, falta o excesso de exercício físico, sono de má qualidade e estado de inflamação crônico, velho, estresse mal regulado, certo? E aí, como é que a gente faz pra tratar? Bom, primeiro, quando a mulher tá com dor, isso é uma urgência. Quando a mulher está com dor, ela está com dor e precisa ser tratada. Qual o tratamento sintomático? O tratamento que eu vou oferecer para essa mulher para diminuir essa dor. Eu não vou oferecer anticoncepcional, porque vocês já viram que é tiro no pé. Anticoncepcional aumenta a inflamação, altera a flora intestinal, diminui a absorção de vitamina, principalmente B1, B6 e B12, e falta do complexo B é uma das causas de cólica menstrual, de TPM, de todos os sintomas relacionados ao ciclo. Também diminui a absorção de zinco, também tem questão de diminuição do magnésio. Então, anticoncepcional é tiro no pé. Anticoncepcional não funciona. A Bibi perguntando, não tem cólica, mas dor nas pernas, absurda. Pois é, Bibi, isso aí é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Quando a gente tem dor, a gente tem dor. Mas aí a gente vai entrar nisso na psicossomática. A raiz é a mesma, o desequilíbrio hormonal. Mas na psicossomática tu vais ver que tem um motivo diferente para ela acontecer. Anticoncepcional é tiro no pé, não adianta de nada. Então, como é que a gente trata quando a mulher está com dor? Primeiro, calor local. Então, uma das coisas mais interessantes que a gente pode comprar quando a gente está em casa é uma almofada de sementes. Eu volta e meia eu mostro aqui a minha. É uma almofadinha mesma que a gente compra para criança com cólica. É uma almofada de sementes que a gente bota no micro-ondas, esquenta e coloca em cima. O calor local acalma a dor. O calor local comprovadamente diminui a dor da cólica. Segunda coisa que a gente pode fazer é escalda-pés. Então pega uma bacia, igual aquelas que a avó fazia.
pegar uma bacia grande, colocar uma água quente, não de queimar, mas assim, quente, o mais quente que for possível. Colocar sal grosso, porque ele faz uma questão da massagem ali nos pés. E colocar alguma erva pra gente sentir também o vapor, pra sentir também o cheirinho. Pode colocar óleo essencial? Pode, mas óleo essencial ele vai evaporar de uma vez só. Então não vai fazer um efeito tão bom. O melhor é colocar erva. Qual? O que quiser, o que sentir. Né? Então, no chá depois eu vou indicar qual, mas no escalda-pés pode colocar aquilo que achar melhor. Normalmente eu indico colocar camomila, indico colocar calêndula, indico colocar qualquer coisa que seja mais relaxante, né? Então, qualquer uma dessas ervas, hortelã, menta, isso tudo funciona super bem. A Catiúcia aqui falando, amo escalda-pés, eu também. Resolve muito, 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 muito mesmo, tá? Depois do escalda-pés, a gente pode utilizar a massagem, né? A massagem por reflexologia. Então a gente pega um óleo vegetal, mais ou menos 10 ml de óleo vegetal, qualquer óleo vegetal que queira, tá? Então óleo de coco, óleo de semente de gergelim, óleo de semente de uva, rosa mosqueta, óleo de amêndoas, qualquer óleo carreador, né, que seja 100% vegetal. E a gente vai colocar algumas gotinhas de óleo essencial. Então, se for colocar, por exemplo, óleo essencial de lavanda, dá pra colocar umas 3, 4 gotas. Pode colocar também o óleo essencial de gerânio, que funciona super bem para essa questão de cólica. Outros óleos que vão trazer um calor, que vão esquentar. Então, tem um óleo essencial que é o Wintergreen, que funciona muito bem para isso também. Patchouli é outro óleo essencial que também funciona muito bem para cólica menstrual. Então dilui esses óleos essenciais no óleo carreador e faz massagem na sola dos pés depois de ter feito o escalda-pés. Então isso é um tratamento completo e olha, é difícil alguma cólica não ceder com o escalda-pés, mas a massagem nos pés funciona e funciona muito bem. Outra questão, mas isso tudo eu tô falando pra fazer em casa, né? Em casa é muito fácil, né? Bota lá a saquinho de sementes, faz o escalda-pés. Quando eu tô na rua, eu faço o quê? Quando eu preciso trabalhar, quando eu preciso estudar, quando eu preciso funcionar fora de casa, existem alguns adesivos, eu não vou dizer a marca, mas existem alguns adesivos que a gente compra na farmácia, que eles são adesivos que a gente quebra e ele faz calor. E aí a gente cola na calcinha e fica fazendo calor local. É claro que não esquenta igual a almofada de sementes, mas pra quem tá na rua, isso é a solução. Eu lembro que quando eu fazia plantão, eu tinha cólicas. Então, eu ficava menstruada e aí eu tinha cólicas e ficava muito, muito, muito ruim. O que eu fazia? Eu pegava 1 litro de soro, botava no micro-ondas e ficava com o soro na barriga. Então, o calor local, sim, funciona e funciona muito bem. A Catiúcia aqui, massagem com os óleos essenciais nos pés, faço durante a cólica ou durante o mês com prevenção? Durante a cólica. Uma coisa que a gente tem que aprender, que eu aprendi a duras penas na fitoterapia, tá? Eu fiz curso, eu sou formada em fitoterapia clínica. E uma das coisas que eu aprendi a duras penas, porque eu experimentava tudo em mim mesma, é que a gente deve usar remédio quando precisa de remédio. Então, o tratamento a longo prazo, para não ter as cólicas, eu vou falar aqui na sequência. Existe tratamento que a gente toma um mês inteiro. Mas o escalda-pés e a massagem nos pés é para quando a gente está com dor. É para o momento da dor. Quando eu tô menstruada. E eu não preciso esperar a dor ficar muito desesperadora. Quando eu vi que eu vou ficar menstruada e já tô começando com um pouquinho assim de dor, já dá para fazer o escalda-pés e a massagem. Isso já resolve. Isso, boa parte das vezes já resolve. Quando a gente tá na rua, os adesivos que a gente quebra, ele faz um calor e a gente coloca grudado na calcinha, não grudado na pele, tá? A gente gruda na calcinha e fica fazendo um calorzinho local. Lembrar de manter sempre os pés bem aquecidos. Isso também é algo que é sabedoria de vó, mas que quando a mulher tá menstruada, sim, precisa fazer. Chás, tá? A Fran, nunca tive cólicas, mas descobri um pólipo endometrial há poucos dias. Funciona também? Se tá com dor, funciona, Fran. Se tá com dor, funciona. E a Bibi, serve pra dor nas pernas lombar também? Também. A dor, tanto o escalda-pés
quanto a massagem vai funcionar para dor lombar também, funciona muito bem. Mas assim, o que funciona assim, que é de tirar com a mão, e que dá pra fazer na rua se a gente tá numa situação em que não dá pra ficar em casa, ou que a gente precise, né, alguma emergência, é a acupuntura. Gente, é tirar com a dor, é tirar com a mão. Acupuntura e tem muito respaldo científico. Eu vou chegar na questão da acupuntura. Mas, Fran, se tá com dor por causa do pólipo, sim, funciona também. Chás. Chás também são grandes aliados na questão da cólica menstrual. Então, o chá, primeira coisa. Quando é chá de partes aéreas, folha, caule, flor, né? Essas partes mais molinhas, elas dá pra fazer por decocção, né? Então a gente só pega a planta seca ou fresca e coloca e verte água fervente. E espera 5 minutos e tá pronto. Se a parte dura, como por exemplo semente, casca de fruta, casca de árvore, aí tem que, ou a raiz, né, tipo gengibre, aí tem que ferver por 10 minutos, tá? Então assim, mas os chás que eu normalmente uso pra cólica, pra quando a mulher tá com cólica. Primeiro, os chás podem ser tomados 1 xícara até 3 vezes por dia. Segundo, é legal tomar, se tu nunca tomaste esses tipos de chás, tomar 1 por vez pra ver se tu não tem algum tipo de intolerância, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho, eu tomava chá de erva cidreira. Não era erva cidreira, tinha era um parecido com um funcho, Jesus, era uma sementinha, erva doce. Eu tomava chá de erva doce pra cólica e passava muito mal, porque eu ficava com muitos gases. Então, erva doce pra mim não funciona. Então, se vocês vão tomar pela primeira vez, eu sugiro que tome 1 por vez pra ver se tem alguma intolerância, se fica bem ou não. E depois pode fazer as misturinhas com bastante tranquilidade. Chás que eu indico para dor, pra quando a mulher está com dor. Chá de Marcela, aquela que é só uma florzinha, né, amarelinha. Chá de erva baleeira, chá de artemisia, chá de melissa e o bom e velho chá de camomila. O chá, ele pode ser tomado até 3 vezes ao dia e tem até 12 horas para tomar ele. Pode tomar quentinho ou pode deixar para tomar ele já diluído em água mais fria, também não tem problema nenhum. Pode tomar tanto com água quente como água fria. Só assim, se tá com dor, não recomendo muito tomar com água fria. Recomendo tomar com chá um pouquinho mais morno ou quente mesmo, que costuma funcionar melhor. Todos esses chás, eles podem ser utilizados enquanto a mulher tiver dor. Eles podem ser levados, né, para o trabalho. Mas o ideal mesmo é que a gente não use saquinho de chá. Eu aqui uso saquinho de chá. Aqui eu não tenho muita opção. Aqui é um pouquinho mais chato, né, com essa questão. Mas o saquinho de chá tem que ter muito cuidado de onde que ele vem. Então, o saquinho, o produto, ele é preto. Ele é o produto mesmo, para fazer saquinho, ele é preto. Passa por um monte de processo de branqueamento. Então, tem um monte de aditivo químico. Então, eu sempre sugiro, se for possível fazer com a erva mesmo, tanto fresca ou a erva seca, é melhor. Porque a gente tem uma certeza um pouco maior que a gente não tá colocando mais coisa ruim dentro do nosso organismo, né? Na tentativa de resolver o sintoma. Então, se puder tomar o chá da erva mesmo, é melhor. Então, calor local, escala da tese, eu fiz até uma lista aqui. Massagem, e massagem no baixo ventre. Então, pegar o mesmo kit de óleo carreador com óleo essencial e para fazer massagem direto no baixo ventre, direto na parte de baixo da barriga, onde tem a dor, é indicado, que a gente tem bastante respaldo na literatura, é óleo essencial de lavanda e óleo essencial de rosas e o óleo essencial de salvia clareia. Então esses 3 são os que a gente mais tem respaldo na literatura, o que mais tem trabalho mostrando que fazer o uso de massagem com o óleo essencial funciona. O óleo essencial, ele não vai funcionar só na questão de cheirar, só no difusor pessoal, tá? Ou difusor ambiental. Se a gente passar ele na pele, também funciona. A questão é, a grande maioria dos óleos essenciais não podem ser passados diretamente na pele. A gente precisa colocar eles num óleo carreador,
porque eles são muito concentrados, podem causar alergias, podem causar queimaduras, pode fazer muito mais mal do que bem. Então, quando vai fazer essa massagem no baixo ventre, que sim, funciona muito bem, sempre diluir num óleo carreador, certo? Na proporção de mais ou menos 10 ml para 4 gotas, 2 gotas, 6 gotas, a depender do óleo essencial que vocês estão utilizando, certo? Ok. Mas isso é o tratamento sintomático. Isso é o tratamento quando eu tô com dor, quando eu tô ruim, quando a coisa não tá boa. O que funciona mesmo para não ter dor é fazer o tratamento profilático, como a gente chama. É o tratamento para não ter dor. Então, vamos às coisas que realmente funcionam. E na ginecologia natural, tanto na ginecologia natural quanto na medicina por inteiro, né? A grande questão para não ter doenças é o estilo de vida. Então, vocês vão ver que a grande maioria das questões que eu vou trazer aqui pra vocês, o tratamento, eu já vou dar o tratamento pra vocês. Não precisa marcar consulta, eu vou dizer pra vocês qual é o tratamento. O tratamento é uma dieta adequada, uma dieta saudável, exercícios físicos, sono de qualidade, gestão emocional e controle do estresse. Isso é o que funciona. Lembra que eu falei pra vocês o que causa a dor? Então, a questão da alimentação. Alergias alimentares, produtos alimentícios, todos aqueles conservantes, acidulantes, corantes, realçadores de sabor que vão na nossa comida, eles sim causam inflamação e sim causam cólica nas pessoas mais predispostas. Existem pessoas que não têm isso, mas a grande maioria das pessoas vai acabar tendo. Então a questão é comer comida. Comida é tudo aquilo que a gente planta, que a gente colhe, que a gente cata e que a gente caça. Certo? Então, comida, não produto alimentício. Então, para quem tem cólica, uma dieta saudável é sempre bem indicada. Tem alguma comida que comprovadamente piore a questão da cólica? Sim, leite de vaca e derivados. Não por causa do leite de vaca, porque coitado da vaca, a vaca não tem nada a ver com isso. O grande problema é a maneira com que o leite de vaca ele é tratado hoje em dia. Então, todos os processos de pasteurização, processo de colocar os conservantes, a questão de... As vacas são todas tratadas com antibióticos, são todas tratadas com hormônios, as vacas não se alimentam de pasto, as vacas se alimentam de ração. Só Deus sabe o que tem naquela ração pro bicho crescer 300 quilos em 2 meses. Então, assim, a questão é muito do leite de vaca. Então, se tu tens acesso a um leite de vaca de alguém que cria a vaca na sua fazendinha, com produtos biológicos ou produtos que são, né, ecológicos, dá pra tomar. Esses, nós, réis mortais, que compramos as coisas no mercado, não. Então, leite de vaca e derivados comprovadamente piora. Outra coisa que comprovadamente piora é açúcar. Tem um dado que é absurdo, né? Que diz que as mulheres que costumam ter TPM e cólicas consomem 275% a mais de açúcar do que as mulheres que não têm TPM e cólica. Isso quer dizer o quê? Excesso de açúcar, sim, causa cólica. Ah, mas eu nem como açúcar, quase. Pois é. Mas se a gente compra produto alimentício, se a gente compra comida pronta no mercado, o açúcar às vezes é embutido. O açúcar, ele vem às vezes nos molhos que a gente compra, vem nas bolachas, biscoitos, dependendo de onde você mora, né? O açúcar vem na produção, ele funciona como um conservante. Então o açúcar ele pode estar escondido em um monte de produto que a gente compra. De novo, a ideia é comer comida e não comer produto alimentício. Nunca mais vou poder comer açúcar na vida? Não falei isso, eu falei que não dá pra comer excesso. Um bolo que a gente faz em casa, um doce que a gente faz em casa, que a gente sabe exatamente quanto de açúcar que tem, exatamente tudo, né, que tem na lista de ingredientes, é possível. A grande questão é que se o corpo tá chamando, se o corpo tá pedindo para ter mais açúcar, é que algo não vai bem. Existe um desequilíbrio hormonal aqui. Existe um desequilíbrio entre todas as substâncias que me dão a sensação de saciedade, que me dão a sensação de segurança, que me dão a sensação de bem-estar, que me dão a sensação de relaxamento, que estão me pedindo para consumir açúcar. E esse excesso de açúcar é prejudicial. Tô com muita necessidade de comer açúcar, tô muito ruim, não sei o que eu faço. Chocolate 80% de cacau, chocolate 75% de cacau. Mas muito cuidado, tá?
Eu sempre citava esse artigo que mostrava que mulheres que consomem o chocolate 75% de cacau tem uma melhora na questão da cólica e da TPM, mas aí eu descobri que ele foi financiado pela Nestlé, então muito cuidado. Alternativas para quando a gente tem essa questão de querer comer alguma coisa com doce. Normalmente é porque a gente está precisando, tem uma baixa da serotonina, que é o hormônio, que é o neurotransmissor do bem-estar, né? Procurar os alimentos que vão se transformar em serotonina. Por exemplo, que é o triptofano, né? Banana, grão de bico, o cacau. Cacau mesmo, não aquele que é misturado com leite e açúcar, tá? Então o cacau também é fonte de triptofano. Existem algumas oleaginosas também que são fontes de triptofano que podem ser utilizadas quando a gente tá com essa questão de preciso muito comer. Tem até um docinho que faz com... Jesus, acabei de falar. Grão de bico e cacau, que fica igual aqueles cereais, né? Então, amendoim também, Bibi, exatamente, amendoim também é fonte de triptofano. Adianta só comer isso? Não. Porque a gente também tem que se expor ao sol. Assim como a vitamina D pode ser absorvida pela luz solar, a serotonina também precisa de luz solar. Também precisa ser convertida e na pele acontece isso. Então, se expor à luz, não adianta se expor através de janelas, através de cortinas, né? A gente tem que sair pra rua e pegar sol. 10 minutos no sol antes das 9 da manhã, por exemplo, não tem associação nenhuma com câncer e tem todos os benefícios, né? O ideal seria a gente se expor um pouco mais, mas se expor também previne cólicas. Evitar álcool. O que a gente procura no álcool? O sabor é bom. Cerveja é boa, eu gosto. Vinho é bom, eu gosto. Cidra aqui, a cidra é maravilhosa, eu gosto. Também, mas a gente não procura isso, a gente não procura esse sabor. A gente procura o relaxamento, a gente procura o bem-estar. Algo aí não vai bem. Existe, muito provavelmente, uma chance muito grande de ter muito cortisol circulante, inflamação, ou a gente não tem progesterona disponível. Seja porque a mulher não consegue produzir adequadamente, tá chegando no final da sua vida reprodutiva, tá no climatério, tá na perimenopausa, seja porque ela não consegue utilizar toda a progesterona que ela produziu, como por exemplo nas mulheres com endometriose, como por exemplo nas mulheres estressadas crônicas, nas mulheres que já passaram dos 30, por exemplo, ou nas mulheres que têm uma rotina muito estressante que elas não conseguem liberar toda a progesterona que ela produz. Para vocês saberem, essa ligação é tão intensa que a gente tem o colesterol, que vai ser transformado em pregnenolona, a pregnenolona vai ser transformada em progesterona e a progesterona vai ser transformada em cortisol. Então, quando a gente precisa muito de cortisol, que a gente é muito estressada, a pregnenolona vai direto pro cortisol. É como se fosse um roubo. Ela passa direto e faz muito cortisol, que é o estresse puro. E aí a gente não vai conseguir utilizar toda a progesterona que a gente produz. Então, quando a gente tem essas questões, a gente com quase certeza tem um distúrbio ou de excesso de inflamação, excesso de cortisol, ou pouca progesterona sendo produzida. E o álcool é um dos nossos piores, não dizer amigos, né? Aquela coisa, a gente gosta do álcool, mas o álcool não gosta da gente. Porque quando a gente ingere o álcool, a gente vai ter aquela sensação transitória de bem-estar. Entretanto, o nosso fígado vai ficar muito preocupado em metabolizar todo esse álcool, mobilizar toda essa energia, vai transformar tudo isso em gordura, então a gente aumenta o peso e vai produzir derivados tóxicos que vão piorar a nossa sensação de mal-estar e vão piorar a questão do nosso sono. Então, álcool também é tiro no pé, por mais que a gente tenha vontade de... Não é uma boa tomar álcool, né? Principalmente na segunda metade do ciclo, depois que a gente já ovulou, porque isso sim piora a questão das cólicas. Que mais que eu anotei aqui? Outra questão que a gente pode utilizar são fazer os suplementos, tá? Os suplementos alimentares, eles também ajudam bastante. Então, um dos suplementos que a gente pode usar é a vitamina C, principalmente na segunda metade do ciclo. A vitamina C vai funcionar mais como um anti-inflamatório, né? Como um antioxidante.
Não precisa necessariamente tomar vitamina C, a menos que tenha uma questão muito grave, né? Mas frutas cítricas que são ricas em vitamina C são nossas aliadas. Tentar não tomar o suco, tá, gente? Comer a fruta. Por mais que o limão seja difícil, né? Mas a laranja dá pra ser consumida. Todas as frutas que são cítricas acabam nos ajudando nisso, na questão da vitamina C. Frutas antioxidantes, né? Os alimentos antioxidantes, tipo as frutas vermelhas, funcionam muito bem também na prevenção das cólicas. Funcionam bem, principalmente antes da gente menstruar, certo? Diminuir o café. Tava lendo um livro que dizia assim... A grande maioria das mulheres que tem algum problema do ciclo menstrual, seja calorões da perimenopausa, seja cólicas, seja TPM, seja qualquer coisa da questão do ciclo menstrual, nunca jamais vão escutar o médico dizendo que tem que diminuir o café. Muito porque os médicos são viciados em café. Eu sou viciada em café. Eu assumo, eu tenho esse problema. Mas a questão é uma questão dose dependente. Mas o café... ele vai nos enganar, ele vai nos dar esse bem-estar, né, essa energia inicial, mas depois vai nos deixar mais para baixo. É como se a gente usasse um recurso que a gente tava... como se a gente utilizasse todo o nosso salário no início do mês. E aí quando chega no final do mês não tem mais nada. Ao invés da gente ir usando razoavelmente a nossa energia. Então isso é dose dependente, isso depende muito. Então mulheres que têm cólicas muito fortes... podem se beneficiar de se abster, né, de não tomar o café durante o período pré-menstrual. Mas a gente sabe que se a gente parar de tomar o café, sendo viciado em café, a gente tem rebote. É ruim, tem dor de cabeça, passa mal, sim. O que a gente faz? Primeiro, a gente troca o café por uma substância, algum tipo de chá que tenha cafeína também, mas em doses muito menores. Por exemplo, chimarrão, erva mate, tá? Chimarrão e chá verde. Esses dois podem ser aliados inicialmente e depois de um tempo a gente passa pros chás normais que a gente toma, né? Esses chás com mais gostinho. É uma tentativa. A outra é diminuir e fazer a menor dose possível, é achar qual é o melhor pra ti, o que funciona melhor. Então, cafeína, principalmente na pré-menstruação, né? Antes de menstruar, parar de tomar. Quando a gente sente que tá ficando na TPM, naqueles 3 dias, 2 dias antes da menstruação, já dá uma parada, já dá uma diminuída que vai fazer um efeito bastante grande. De novo, é dose dependente, tem que ver o quanto tu é sensível, tá? Todas as brássicas, as crucíferas, então todas aquelas plantas, né, todos aqueles vegetais que a gente cozinha e tem cheiro de pum. Então brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, todos esses vegetais, né, que tem um cheiro mais sulfuroso, eles são anti-inflamatórios e são antioxidantes e vão ajudar o nosso fígado a funcionar bem e a fazer a detoxificação. Então botar todos aqueles aditivos alimentares que a gente ingeriu para fora. Então fazer dar uma tentativa, né, de aumentar esse detox natural que a gente faz. Tem gente que não pode, tá? Que mesmo que coma todo o brócolis do mundo, não vai conseguir atingir uma dose necessária. Nessas daí pode usar suplemento. O nome do suplemento é DIN. Indometaína, certo? Então o DIN pode ser utilizado para as mulheres que têm muita cólica. O complexo B também funciona bem, tanto as comidas que são ricas no complexo B, quanto os suplementos, e usar com muita cautela os suplementos. Os suplementos é para quando precisa. Não é assim, vou tomar esse aqui, não. É para quando tem necessidade. Principalmente para aquelas mulheres que pararam de tomar o anticoncepcional há pouco tempo e muito provavelmente tem uma deficiência de vitamina do complexo B, que é o que nos ajuda na questão do controle hormonal, certo? Outra coisa que funciona bem é aquelas dicas de manejo de estresse, né? Tentar encarar a vida com mais leveza, tentar entender o que é um problema grave, que eu preciso ficar pensando nele, e o que é um simples desgosto. Não é fácil, mas sim é possível. Meditação e mindfulness funcionam muito bem nessas situações, certo? Terapias comportamentais também funcionam muito bem. Acupuntura funciona muito maravilhosamente bem. Yoga funciona muito maravilhosamente bem. E alguns dispositivos que fazem o controle da frequência cardíaca. Isso é uma coisa que não é muito comum aqui,
no Brasil e na Europa, mas é muito comum nos Estados Unidos. Existe uma certa teoria da questão da frequência dos batimentos cardíacos, né, de ter uma frequência um pouco mais adequada, que isso diminui o estresse. E a gente sabe, né, que certos exercícios orientais que já tem um tempo assim de 5.000, 7.000 anos que se faz e que funciona, né, que são principalmente os exercícios respiratórios, que tem uma boa qualidade, que tem uma boa evidência científica, que tem uma boa indicação e a gente responde muito bem à questão do manejo do estresse, que é o do ligar e o desligar o sistema nervoso autônomo parasimpático. E uma das coisas que é importante eu falar pra vocês é que, assim, normalmente a gente fala sistema nervoso simpático, luta ou fuga. Mulher funciona diferente de homem. Homem é luta ou fuga. Mulher é luta, fuga ou congelar. Ou alguma de vocês aqui consegue discutir e depois da discussão aqui vai pensar, tinha alguma coisa pra ter falado, ou que devia ter agido de uma maneira e não agiu. Mulher tem muito, muito mais do que os homens essa reação de congelar. Isso é uma coisa muito feminina. E a questão do sistema nervoso parasimpático é o rest and digest, do inglês, que quer dizer descanso e digestão. Mulher não tende a ter descanso e digestão do parasimpático como grande característica. É muito mais a convivência e a conversa e a dividir. Então, mulher no parasimpático funciona muito bem essa questão de conversar, de estar com outras mulheres, de estar com outras em situações em que ela pode se sentir segura e abrir e falar sobre os seus sentimentos. Então, convivência, principalmente com outras mulheres, e conversa com essas outras mulheres, essas rodas de conversas também funcionam muito bem na questão das cólicas menstruais, para diminuir as cólicas menstruais. E por último, vamos falar na questão da psicossomática. Porque tudo isso que eu falei é uma coisa que é muito para todo mundo, né? Todo mundo se alimenta, algumas pessoas têm essa tendência, algumas são intolerantes, outras não. A questão do exercício físico também não tem muita diferença. O negócio é só não pender para nenhum dos extremos, né? Não ser nem muito parado e nem muito ativo, ficar ali no meio termo. A questão do sono também. Mas por que algumas mulheres têm muita cólica e outras não? Isso da psicossomática a gente tem que entender. É um dos óculos com que a gente enxerga a vida. O que a cólica me obriga a fazer? A cólica me obriga a parar. A cólica me obriga a olhar para dentro. A cólica me obriga a ter autocuidado. A cólica me obriga a ter um tempo pra mim. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante. O corpo está chamando. Eu preciso olhar mais pra mim, eu preciso olhar mais pra mim mesma. Está doendo, o corpo está gritando que eu preciso de um tempo pra mim. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu tenho muita coisa pra fazer, tenho criança pequena. Pois é, mas quanto tempo passa aqui no Instagram? Quanto tempo passa em rede social? Quanto tempo passa, né? Então, às vezes a gente precisa de 5 minutos por dia. 5 minutos para fazer uma respiração consciente, 5 minutos para fazer uma meditação, 5 minutos para ficar um pouquinho mais de tempo no banho, 5 minutos para passar um óleo no corpo, um creme no corpo, 5 minutos para fazer um skincare. Então, às vezes, são esses 5 minutos que estão faltando pro meu cuidado, pra minha manutenção, pra eu me ver, pra eu me sentir. Porque todas as outras coisas o corpo já mandou recado e eu não olhei, mas quando começou com cólica, eu fui parada, eu tive que parar, eu tive que olhar pra mim mesma. Então, a primeira coisa, uma das primeiras questões é, se tá com muita cólica, quanto tempo pra ti tu estás despendendo, tu estás dando prioridade. O quanto tu mesma é prioridade pra ti. Isso é muito importante entender. Às vezes é uma questão muito simples, eu preciso de um pouquinho mais de tempo pra mim, e um pouquinho mais de tempo não é 1h30, às vezes são 5 minutos. A segunda questão é que, por que só na menstruação? Poderia ser em qualquer momento do ciclo. Como eu disse, existem mulheres que têm cólica durante o mês inteiro. Menstruação é algo extremamente feminino. É uma das coisas mais femininas que tem. Uma das coisas que mais caracteriza a mulher. Mesmo que pode acontecer o que acontecer. Pode a mulher ter tirado o seu útero. Os ciclos, eles vão estar lá.
E a menstruação é quando essa mulher, ela tem essa grande característica. Então, por que só na menstruação? O que ser mulher em mim está incomodando? O que o ser mulher em mim está impedindo de eu fazer, ou está fazendo com que eu tenha algum tipo de atitude que não é o que eu gostaria? Isso é uma coisa para se pensar. O que ser mulher representa? E aí tem uma questão muito interessante. Tem um estudo que foi feito na França que mostra que acompanharam não sei quantas mil mulheres, né, por algumas gerações. E eles viram que mulheres que tinham uma visão familiar de que a menstruação era algo bom ou algo neutro, tinham muito menos cólica, muito menos TPM, muito menos endometriose, muito menos miomas, do que nas famílias onde ser mulher era uma sina. Ser mulher é ruim, mulher sangra, é nojento, a gente tem que estar usando absorvente, tem que estar se cuidando, não pode ir pra piscina, porque dói, porque é uma bosta, porque é muito ruim, porque ser mulher é horrível. Quando tinha uma questão familiar em que todas as mulheres da família achavam que ser mulher era ruim, qual motivo cultural, de crença, espiritual fosse, né? Se na família tinha uma visão muito negativa, existia uma grande tendência a ter também doenças do feminino. Ao contrário de mulheres em que vinham de famílias em que ser mulher era ou neutro ou uma bênção. Isso é uma determinação? Não, isso não é uma determinação. Na minha família, na minha casa, a minha mãe, coitada, ela teve todos os sintomas possíveis e imagináveis. Então, a mãe, ela tinha muita cólica. A mãe tinha muita TPM. Existia uma lista de 50 sintomas de TPM, ela sentia todos. Ela na perimenopausa teve muito sangramento. A mãe já tá na menopausa há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos ela tem calorões. Então a mãe sofreu muito. Então eu vi a minha vida inteira que o ciclo menstrual era algo péssimo, que era algo muito ruim. E a vida sabe o que faz, né? A gente tem coisas que a gente não entende muito bem e depois que a gente acaba se dando conta. E eu acabei indo para o estudo do feminino, eu acabei sendo ginecologista. E a minha visão, ela mudou. Mudou completamente. Então, a história familiar, ela não é uma sina. A história familiar, ela inclina, mas ela não determina. É a mesma coisa do DNA. Então, quais são as crenças que tu tens sobre ser mulher? Quais são as frases que tu escutaste durante a tua infância, a tua adolescência, sobre ser mulher? Isso é uma coisa a se pensar. Às vezes é esse feminino ferido, é esse feminino que não foi bem trabalhado, que é uma coisa que a gente escutou e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Não tem absolutamente nada a ver com quem a gente é hoje. Então, crenças sobre ser mulher também são coisas muito a serem pensadas, muito a serem vistas, certo? Outra questão que a gente tem que ver é o que a cólica, o que a dor me impede de fazer. A dor eu já vi que faz com que eu me olhe mais. A dor me impede de fazer o quê? O que essa dor, o que essa cólica tá me impedindo de fazer? Ela tá me impedindo de terminar de trabalhar? Será que essa carga de trabalho não tá muito pesada? Ela tá me impedindo de, sei lá, ir na piscina? Mas qual é a vontade que eu tenho de ir pra piscina? Né? Ou será que é uma vontade que eu tenho só de fugir? E o meu corpo tá me sinalizando isso. Tanto por negar quanto por fazer, né? Então, o que essa cólica tá me impedindo? Tá me impedindo de estudar? Talvez eu deva dedicar um pouco mais de tempo pra mim. Essa cólica tá me impedindo de fazer alguma... Entender o que essa cólica tá querendo dizer. Parece mágico, parece doido, né, eu falar isso, mas no momento em que a mulher se dá conta desse tipo de coisa, ela consegue materializar aquilo que precisa ser feito. Qual é o tratamento específico para ela se livrar daquele sintoma? Então a primeira coisa é a mulher fazer essa reflexão, essa autoobservação. Nisso, um diário ajuda e ajuda muito. Então, escrever um diário é uma coisa altamente tecnológica que já era descrito 500 anos antes de Cristo, né, pelos gregos, né, de fazer um diário. E fazer o diário é uma coisa que funciona e funciona muito, 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 muito bem. De entender o que está acontecendo comigo durante o ciclo para eu conseguir ligar os pontos e ver, não, eu tô vendo que eu tô me
dedicando demais a uma área da vida, ao trabalho, por exemplo, e não tô me dedicando à família. Então eu vou tentar melhorar a minha agenda para ter um tempo maior, para conseguir um tempo de qualidade com a minha família. Ou então eu vou ver que não, eu tô me dedicando a toda a família, todo o trabalho, e para mim não tem tempo nenhum. Então eu vou dedicar algum tempo para mim. Então no momento que a mulher começa a anotar, começa a registrar, fica mais fácil dela entender aquilo que está acontecendo e ela consertar aquilo que o corpo está desesperado chamando a atenção dela. Outra ferramenta que a gente tem é a mandala lunar, em que a gente vai ou pintando com cores ou escrevendo mesmo aquilo que acontece durante o nosso dia, tanto as sensações físicas, quanto as sensações emocionais, quanto o sangramento, o muco cervical, tudo isso a gente vai anotando ali e a gente vai entendendo. Depois que a gente consegue ver o nosso ciclo, a gente não consegue mais desver, a gente consegue entender exatamente tudo o que está acontecendo, né? E existe também o método sintotermal, em que a gente vai utilizar métodos objetivos para a gente conseguir entender e ver onde é que é o nosso período fértil e mais ou menos entender quando é que a gente vai ficar menstruada, para já tomar todas as decisões, para deixar tudo arranjado, tudo bonitinho, para a gente conseguir evitar de ter o nosso corpo gritando com a gente que a gente precisa ver algo, que a gente precisa fazer. Não basta só saber, tá? Conhecimento sem ação é conhecimento perdido. Então, saber o que está acontecendo e resolver. Resolvendo aqui a da Lurdinha, da enurese noturna em mulheres adultas. Primeira coisa, Lurdinha, questão do corpo, tá? Ver se essa mulher tinha enurese quando era criança. Existe uma taxa muito alta de mulheres com disfunção de assoalho pélvico que começam na infância e que perpetuam na vida adulta. Então, vê se ela não teve isso na infância, certo? Segunda coisa, vê se essa mulher não tem um dissinergismo de assoalho pélvico, porque às vezes nós ocidentais não somos ensinadas a utilizar o nosso assoalho pélvico adequadamente. A pelve, né? A pelve que a gente tem, ela deveria estar como um quadrúpede, viradinha, e a gente resolveu virar bípede. Então a nossa pelve tá assim. Então toda essa musculatura, ela não está sendo adequadamente utilizada e tem toda a pressão dos órgãos abdominais, dos órgãos pélvicos e da gravidade. A gente não aprende a utilizar adequadamente. Às vezes a gente tem um treinamento errado da nossa musculatura e ela acaba perdendo urina por transbordamento, então ela não consegue esvaziar direito a urina e aí acaba perdendo. Então às vezes é um dissinergismo de assoalho pélvico. Às vezes é alguma doença neurológica, isso precisa ser visto também. E tem a questão psicossomática. A urina, ela é o veículo com o qual os animais demarcam território. Confere? Então, se a gente vê um cachorro, a gente vê que o cachorro vai fazendo xixi em todos os postes. Todos os postes. Para marcar seu território. Os gatos fazem a mesma coisa. Os animais todos fazem xixi para demarcar território. Essa mulher está perdendo urina durante a noite. Então, o quanto ela está conseguindo determinar limites na vida. O quanto ela está deixando, ela está abrindo, né, a porta para o outro invadir a privacidade dela, para o outro fazer aquilo, para ela fazer coisas que ela não quer, mas para agradar, né? O quanto ela está conseguindo dar não. Quais são os nãos que ela está dando? Então, na questão da enurese, a gente tem que primeiro ver a parte física, sintomas na infância, funcionamento adequado do assoalho pélvico, né, na parte mecânica, né, da coisa, e também na parte psicossomática, entender o porquê que ela tá fazendo esse xixi na cama. É falta de limite? É isso que tá acontecendo? Ou ela tá desperdiçando aquilo que ela tem do seu potencial maior? Aqui no Ocidente, a gente tem os alquimistas, que foram grandes, assim, pessoas que olharam para dentro o tempo demais e acabaram colocando em formato simbólico aquilo que descobriram, né? Eles sempre falavam da urina, que a urina seria seria uma fonte, um material extremamente precioso e mágico, né? Então eles usavam urina. Então às vezes ela tá drenando, ela não consegue segurar dentro dela alguma capacidade muito grande. Acabei de te dar uma consulta, né? A Bibi, nunca cansei de repetir, de ouvir de ti que deveria ressignificar minhas dores. Exatamente, mudou a minha vida, somos perfeitamente imperfeitos. É assim, Bibi, nós somos como somos e o nosso corpo se expressa da maneira que ele acha a melhor maneira de se expressar.
Às vezes a gente consegue trabalhar de maneira com que o nosso corpo não precise mais dar aquele sintoma, não precise mais falar daquela maneira, mas às vezes ele já falou tanto tempo que o nosso corpo, ele já tem uma lesão que ele não consegue mais resolver. Mas a gente consegue ter a plasticidade de interpretar isso de uma maneira diferente. Tudo é questão de qual óculos eu enxergo a minha vida. Qual óculos eu entendo as coisas que estão acontecendo, né? Então, existem coisas que precisam ser mudadas e o corpo vai ficar insistindo e falando aquilo até a gente escutar. Acontece que às vezes a gente escuta tarde demais e já não tem volta. Mas na grande maioria das vezes tem. Então, a questão Bibi, é ressignificar. É entender o que está acontecendo. E, de novo, a questão do ciclo menstrual. A grande maioria das mulheres vai ter a cólica, mas outras vão ter dores em outros lugares, como tu ali na perna. Então, onde é que essas pernas estão te levando? Por que estão tão cansadas? Onde é que tu tá indo, né? Qual profissional pode ser procurado? Inicialmente, uma uroginecologista. Depois me manda uma mensagem no dia que eu te mando as indicações que eu tenho. Me diz onde é que tu tá? Que eu te indico algumas colegas. Esta pessoa aqui é formada em uroginecologia e cirurgia de assoalho pélvico. Por isso que eu sei te responder essas coisas, por isso que eu sei como é que funciona, tá? Mas eu não trabalho mais com isso, mas eu posso te indicar colegas. Meninas, muito, 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 muito obrigada a todas que estiveram aqui. Era pra ser 20 minutos e eu já tô aqui 1h05 falando, certo? Muito, muito obrigada a todas. Quem ainda tiver dúvida pode deixar a pergunta pra mim, pode vir falar comigo. E nos vemos na semana que vem com... Vamos ver o que deixa aqui. TPM, Manual de Instruções. Quem tiver dúvida já manda a mensagem pra mim. Certo, meninas? Um bom sábado pra vocês. Até mais.